Glória a Jesus. E eu tenho certeza que Deus, Ele tem para o teu coração uma palavra para você, porque o tema desta noite é tempo de restauração e cura. Deus tem para você. Glória a Jesus. Grande abraço para os meus irmãos, ao povo de Deus que está com a gente aí nesta noite. Em João, Evangelho, capítulo 21, versículo 15 em diante, até o... eu quero estar lendo até o versículo 15 ao versículo 17. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe então Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Disse Jesus pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, você me ama? E Simão entristeceu-se por ter-lhe dito pela terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Palavra de Deus para o nosso coração, aqui no Evangelho de João, no capítulo 21, a partir do 17. E você pode em casa estar lendo o texto inteiro, desde o primeiro versículo. É um momento de Deus para nós. Eu quero falar sobre esse tempo de restauração e de cura. Momento aqui na Bíblia que os discípulos estavam pescando, Jesus havia sido crucificado, já havia ressuscitado, e Pedro volta a pescar, volta à antiga profissão, junto com mais 6, eram 7 discípulos pescando, e depois de uma longa noite sem pescar, Pedro já tem experiência de longas noites sem pescar, porque da primeira vez, na primeira grande pesca, foi uma noite sem pescar e quem deu jeito foi Jesus, né? Eu quero dizer para você, quem dá jeito é Jesus. Quem dá jeito é Jesus. Às vezes bate numa porta, bate aqui, bate ali, não adianta. E depois de uma longa noite sem pescar, Jesus aparece na praia, eles não reconheceram. E isso aparece, é a terceira vez que Jesus aparece depois da ressurreição. E Jesus tem sempre a palavra certa. Jesus sempre aparece na hora certa, no momento exato, num tempo em que tudo falha, como aqui eles pescaram a noite inteira, já estavam cansados, Pedro e juntamente com os discípulos que estavam com ele. E Jesus chega na hora certa, trazendo a palavra certa: lançai a rede à banda direita. Jesus primeiro pergunta: ei, grita lá da praia para o barco, vocês têm já pescaram alguma coisa aí? Eles gritaram: não. Eu quero dizer para vocês, o barco, se não tiver Jesus, você está perdido, viu? Um tempo como esse, se você não tiver o Senhor, você está só realmente. Você está com você mesmo e você sozinho não consegue vencer, porque há inimigos, há muitos inimigos terríveis para destruir o homem, para acabar com a nossa fé, para tirar a nossa força e a nossa vida. Nós precisamos de Jesus. Jesus chegou e lá da praia ele dá a mensagem: lançai a rede à banda direita. Jesus chegando sempre na hora certa. Jesus ele não se atrasa. A Bíblia diz que muitos têm por tardia alguma palavra, uma promessa de Deus que parece que está tardando, mas é a hora certa. Deus tem um tempo certo e Jesus chegou porque Jesus tinha algo para fazer, algo grande para realizar naquele lugar. E lançaram então a rede para a banda direita, como Jesus tinha pedido, e já não podiam mais puxar a rede de tão pesada que estava. A Bíblia diz que tinha uma multidão de peixes. Glória a Deus. O que é a presença de Jesus? A presença de Jesus traz solução, traz a bênção, traz a provisão, traz cura. A presença de Jesus é fundamental. O homem que quer viver nessa terra sem conhecer Jesus é um homem triste, fadado a uma vida triste e derrotada. E pior, depois de morrer ainda vai para o inferno. O homem sem Deus, sem Cristo, está perdido. Porque todos estão debaixo de uma
da condenação, estão debaixo do pecado. Só Jesus Cristo é a solução. Não existe outra saída, não existe outro meio, não existe outro intercessor. Só Jesus Cristo é o único intermediário entre Deus e o homem que pode salvar o homem. Só Jesus. Então, o homem sem Cristo, ele está perdido. Ele pode ter condição financeira boa, pode ter uma boa saúde hoje, mas sem Deus ele está perdido. E o futuro dele é longe do Senhor. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor, porque nós louvamos a Deus, porque eu dou glória a Deus, porque Jesus nos alcançou. Quando eu dou glória a Deus, é porque Jesus nos alcançou. Jesus teve misericórdia de nós, Jesus nos salvou, sendo nós ainda pecadores, longe de Deus, Jesus foi lá e nos buscou. Então, nós louvamos a Deus pelo seu grande amor. Então, aqui no texto, Jesus reconhece que aquela grande pescaria tinha a mão de Jesus. Aquela pescaria não era o feeling de Pedro, de alguém que estava na responsabilidade de largar a rede, de mandar, porque no barco sempre tem um que tem a responsabilidade e a ordem, que dá a ordem para se largar a rede. E não foi Pedro, não foi ninguém, foi Jesus lá da terra, foi Jesus da praia da Galileia, que foi quem deu a ordem. E Jesus reconheceu. Quando Pedro, os discípulos viram aquele milagre, todo mundo está muito atônito, né? As pessoas estavam todas assim, maravilhadas com o milagre. Tem muita gente que às vezes vem acontecer as coisas grandes e muitos não veem de onde veio o milagre. Quem fez o milagre? Mas João, ele tinha essa percepção de Deus. João chega no ouvido de Pedro e diz assim: Pedro, isso aí é coisa de Jesus, é coisa de Deus, não é coisa da gente não. Quem deu essa ordem, olha lá para a praia, vê direito, se tu reconhece. Que ele é o Senhor, Pedro. Amados, é Deus. A palavra do milagre está na boca de Jesus. O milagre de cura, de transformação, de libertação está na boca de Jesus. Jesus tem a solução para tudo. Mas pastor, eu estou orando e aconteceu isso. Amado, se acontece algumas coisas, são permissões de Deus. Mesmo nós orando, Deus permite que aconteça. Mas a glória do Senhor é manifesta em tudo. Glória a Deus. A glória do Senhor é manifesta em todas as coisas. Até no sofrimento, a glória de Deus é manifesta. No sofrimento de Jesus, quando Jesus está passando pelo Getsemane, passa pelo aquele momento da crucificação tão duro, tão difícil, parece que está abandonado. Parece que Deus o larga ali, abandona o seu próprio filho. Mas não. Deus estava entre as linhas. Deus estava no sofrimento. Deus estava junto. Porque Jesus é Deus. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. E a Trindade, o Pai e o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus. Deus estava ali, no sofrimento, na dor. Deus está. Às vezes você está sofrendo, estou sozinho. Não está sozinho, não. Jesus fez uma promessa e ele nunca mentiu naquilo que ele falou. Estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. É verdade? Ele está presente. E ele chega na hora. Quem sabe você está na sua casa agora orando, Deus, Senhor Deus, o que vai ser de nós nesse tempo? Como é que eu vou comprar o pão? Como é que eu vou pagar esse compromisso? Como é que eu vou resolver esse problema? Como é que meus filhos vão passar? Qual vai ser o futuro dos meus filhos? Meu futuro? Amado, o teu futuro está na mão de Deus. Teu futuro está garantido na mão daquele que pode todas as coisas. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E João, que estava no barco com Pedro, depois de eles estarem pescando, Pedro estava ali, você sabe, passou por tantas coisas, né? Tanto tempo difícil, momentos difíceis, que foram o momento de sofrimento de Jesus, da sua morte e crucificação. E aquilo ali, Pedro quer, é como que se o Pedro está dizendo, vamos virar a página, vamos seguir em frente a nossa vida. Mas ainda a história com Pedro não tinha acabado. A história, eu quero dizer que a tua história não acabou ainda. Deus ainda tem uma história para contar na tua vida. Ainda há muito a ser contado. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia diz que Pedro, quando João fala para Pedro, Pedro é o Senhor, Pedro o que faz?
ele sai nadando até a praia para se encontrar com Jesus. O encontro foi um encontro de restauração. Jesus veio ali não simplesmente para trazer uma grande pesca, uma fartura, porque Deus faz isso, mas havia algo mais importante do que isso. Jesus estava ali preparando homens para a grande obra, para o grande ministério. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando Deus prepara, Deus providencia tudo. Você veja bem, Deus estava preparando, tratando com o seu povo, veio tratar com Pedro, porque Deus estava preparando a sua igreja, porque a obra seria grande e esses simples homens iriam fazer grandes obras. Esse Pedro tem um encontro com Deus, era um tempo de cura para a vida de Pedro. Jesus chega ali para tratar com ele. Era tempo de restaurar, era tempo de curar. Esse tempo que estamos vivendo com a pandemia, muita gente doente, muita gente aflita, muita gente com depressão, desesperada por causa de um parente, por causa da sua própria vida. Eu quero dizer, é tempo de restaurar. Esta noite, Jesus quer restaurar o teu coração, quer restaurar a tua família, quer curar a tua vida de toda essa ferida no teu emocional. O teu emocional está abalado de tanta coisa terrível que você tem visto e tem acontecido. Deus quer trazer restauração e cura para você. Você está cansado até de tanto sofrimento que você tem visto, até mesmo tem passado, mas Jesus é a única solução. Jesus tem a resposta. Esse mesmo Pedro que havia dito para Jesus, olha só, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Está ali em Mateus 26 e 33. Ainda que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. Esse mesmo Pedro disse, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então respondeu Jesus, você dará a vida por mim? Mas eu te digo, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. João 13, versículo 37 e 38. Esse homem cheio de coragem, cheio de ímpeto, né? Para falar, para se colocar à frente. E ele disse que não abandonaria Jesus, mas abandonou. Não foi só ele. Os discípulos todos fugiram. Só João ficou ali ao pé da cruz, estava só Maria e João ali. As mulheres nessa hora tiveram mais coragem do que os homens, né? Ele disse que não abandonaria Jesus, mas abandonou. Ele disse que daria a vida por Jesus, mas ele não conseguiu. Nem teve coragem de assumir que era um dos seguidores de Jesus, quando ele foi interpelado por uma mulher. Você não é seguidor, você é seguidor dele também. Não sou eu. Ficou todo bravo, né? Mas a Bíblia diz também que Pedro, depois que o galo cantou, ele fala, Pedro chorou amargamente. Ali está no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 62, diz que Pedro chorou amargamente, né? Ele se arrependeu. Se arrependeu. Pedro foi aquele que mais errou. Você vendo dos discípulos, aqueles erros mais marcantes, né? Mas foi aquele que mais tentou, né? Aquele que mais tentou andar sobre as águas. Ninguém se atreveu. Pedro foi lá, andou pouco, mas ele andou. Fundou, mas ele andou. Fracassou, mas se levantou. Pedro é um retrato, é o nosso retrato de muitos de nós. Você que está me ouvindo, nós somos muito retrato de Pedro. Na teoria, acreditamos que vamos ser capazes, mas na prática, na hora necessária, na hora H, temos medo, receios, frustrações. Nós fracassamos. Pedro carregava sobre as suas costas um grande fracasso e culpa. Na hora que Jesus mais precisava dele, ele disse que não conhecia Jesus. Ele negou Jesus. Não foi uma vez só, não. Negar uma vez, tudo bem. O ser humano é falho, mas foi 3 vezes. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes.
Os outros também falharam, mas Pedro ficou marcado porque ele negou Jesus. E Pedro, ele carregava essa culpa, essa carga, havia uma carga de culpa, de fracasso sobre os ombros de Pedro. Ele se cobrava muito, principalmente pelas suas afirmações fortes que ele havia feito. Havia muita cobrança. Eu falhei, eu errei, vou voltar à minha vida antiga. Eu não sou aquilo que eu pensava que eu era. Eu pensei que podia. Eu pensei que tinha condição. Eu pensei que tinha capacidade. Mas eu não sou nada disso que eu falo. E às vezes tem muita gente que está me ouvindo aqui, nesta noite, às vezes você diz para você mesmo, eu não sou, eu já tentei, eu já fiz de tudo, eu já tentei dar o meu melhor, eu já me esforcei bastante, eu já dei de mim, e foram frustradas todas as minhas tentativas. Afirmações dele, como ele disse, aquele homem, eu estou falando de um homem que fez afirmações fortes a respeito de Jesus. Para quem iremos nós, Jesus? Porque Jesus perguntou, quem diz homens que eu sou? Se lembra desse momento? Ali em João, no capítulo 6? Quem diz os homens que eu sou? Jeremias, profeta. Esse momento, para quem iremos nós? O momento em que Jesus está dizendo, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E muitos se afastaram de Jesus por causa desse compromisso. E Pedro Jesus disse, vocês podem também, porque era um compromisso muito grande, comer minha carne, beber meu sangue. E os discípulos não estavam preparados, E muitos deles que seguiam Jesus foram embora e Pedro disse, para onde nós vamos? Não temos para onde ir, só tens a palavra de vida eterna. Momento em que, esse outro momento que eu estava falando agora há pouco a respeito de Pedro, e Pedro disse para Jesus, Jesus, tu és o Filho, o Cristo do Deus vivo, aquela revelação que ele recebeu de Deus. Quando os discípulos ninguém sabia o que responder, quem dizem os homens que eu sou? Quem que você disse que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus disse, não foi a carne que o sangue que revelou, isso veio do meu Pai. Então, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Eram palavras fortes, né? Darei a minha vida por ti. Mas ele não conseguiu segurar, ele não conseguiu sustentar a sua fala. O ser humano, ele é limitado por si mesmo. O ser humano é pequeno, ele é fraco mesmo. Então Jesus aparece na Galileia, no mar da Galileia, também chamado aqui o mar de Tiberíades, para tratar com esse homem que achavam nada, um fracassado, cheio de culpa. Mas Jesus vem para tratar com Pedro. Jesus vem para restaurar o seu coração inconstante, para curar o seu coração ferido. Eu sei que você tem servido a Deus e na sua caminhada, em muitos momentos você não conseguiu chegar. Sempre aparece algo que te coloca para baixo. Sempre aparece algo que tem tirado a tua força, a tua fé. Então, Jesus preparou aquele momento para tratar com Pedro. Você veja bem, primeiro Jesus prepara uma grande pescaria para os discípulos. O objetivo não era muitos trazer uma grande pescaria. O objetivo principal daquele encontro era tratar com o servo de Deus. Jesus traz uma grande pescaria. Quando Pedro com os discípulos chegam na praia, já tinha brasa, já tinha peixe, já tinha pão. A providência de Jesus já tinha sido tomada. Então Deus prepara tudo. Jesus preparou um ambiente para tratar com o seu servo. E Jesus pergunta por 3 vezes a Pedro, não foi uma vez só, Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu, Senhor, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E Pedro responde, Senhor, tu sabes todas as coisas. Por 3 vezes, Pedro havia negado a Jesus.
Por 3 vezes ele fracassou. Agora, por 3 vezes, Jesus pergunta: tu me amas, homem? Não importa se você falhou 1, 2, 3, muitas vezes, não importa. Eu quero dizer, a cada momento de queda, a cada momento de falha do teu erro, haverá um tempo de graça, haverá uma porta de restauração, uma porta de cura para você. Basta você se arrepender e reconhecer que é um pecador que falhou. A cada momento que Pedro negou Jesus, Jesus estava dando oportunidade para Pedro se levantar de novo. Jesus não queria que Pedro lhe desse algo que ele não podia dar. Deus não quer de nós algo que a gente não pode entregar. Deus sabe o que eu posso fazer, Deus sabe o que você pode fazer. Jesus, porque Jesus ali, quando tem encontro com Pedro, Jesus pede ágape, e Pedro tem filéu. Jesus pede o amor da ágape, Pedro entrega filéu, amor filéu. Deus sabe que nós não podemos fazer algumas certas coisas. Sabe? Deus conhece os nossos limites. Deus não vai permitir que a gente vai fazer algo que a gente não pode dar. E nem Ele vai pedir. Jesus, naquele momento, Ele queria principalmente que Pedro cuidasse das suas ovelhas. Jesus não falou para Pedro: olha, agora tu tem que ser diferente, eu não quero mais você errando desse jeito. Jesus só queria que: Pedro, você me ama? Cuida das minhas ovelhas. Jesus queria agora. O motivo principal era chamar aquele homem que fracassou, que falhou, que errou, que pisou na bola, como dizemos no jargão aí. Mas era para esse homem que Jesus queria. É você que eu estou apostando. É em você que eu estou investindo. Eu vou usar você. É você que vai ser o homem que vai causar transformação em vida de milhares de pessoas. É você que é fraco. É você que é pequeno. É você que é incapaz. Que sabe que não pode chegar. É você que eu quero. Jesus só queria isso. A maior prova de amor que nós podemos dar a Jesus, ela não se resume simplesmente no momento. Não. Naquele momento eu falei. Mas em todo tempo, seja pregando a palavra e cuidando das vidas que o Senhor manda cuidar. A nossa crença, nosso cristianismo não se resume em um momento. É um momento de queda. Se você está carregando com você o momento do teu fracasso, ainda está dentro de você isso, deixe Jesus tratar com isso. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Continua. A tua vida não se resume a um problema que você teve. A tua vida não se resume a uma queda que se teve. Há muito por fazer. Deus não foi para cobrar Pedro. Jesus foi para curar. Jesus foi para restaurar. E Jesus foi para colocar obra na mão dele. Uma grande obra Deus vai colocar. Deus vai fazer na sua vida. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Deus não vai pedir para mim para fazer. Não queria que Pedro pudesse dar algo que ele não tinha condição de dar. Não. Jesus veio para tratar com Pedro. Jesus veio para curar o coração dele. Jesus veio para restaurar o coração dele. Jesus veio para libertar o coração dele daquela culpa, daquele peso que ele estava carregando. Não, Pedro, você não pode carregar mais esses temores. A Bíblia diz em 1 João 4,18 que o amor de Deus, ele lança fora todo medo. Pedro precisava do amor de Deus na vida dele. E Jesus vem com um mar de amor sobre a vida dele. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você veja que o amor de Pedro por Jesus, o amor de Pedro em relação a Jesus, ele foi sendo trabalhado ao longo da vida. Não é um momento que eu vou demonstrar que amo a Jesus, mas é no decorrer, é numa caminhada. Não se resume. Glórias ao nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que o justo
ele cairá 7 vezes, mas não ficará prostrado, porque o Senhor o levantará. É tempo de se levantar. Tem muitas vezes que caíram, que fracassaram, que falharam. Todo tipo de erro que o ser humano pode cometer, mas ficaram pelo caminho, porque não se voltaram para Jesus. Não deixaram o amor de Deus tomar as suas vidas. E ficaram no esquecimento. E ficaram no passado, na queda. Mas é tempo de levantar. É tempo de restaurar. Jesus estava tratando com Pedro. Jesus estava curando ele. Jesus estava levantando esse homem incapaz, esse homem que falhou, esse homem que negou, um homem inconstante, um homem temperamental, que realizava coisas abruptas. Mas é esse homem que Jesus estava chamando, é você que eu vou usar. Você veja na Bíblia, Deus não chamou nenhum homem perfeito. Não, não há homens perfeitos. Paulo não era perfeito. E ele disse muito bem, Paulo escrevendo, olha, eu realizei muitas coisas, até mais do que os discípulos fizeram. Mas não eu, mas a graça que está em mim. Paulo, por si mesmo, ele não podia fazer nada, mas a graça abundante de Deus que estava sobre ele podia fazer. Eu quero dizer, a graça do Senhor abundante na tua vida pode fazer coisas grandes, pode fazer coisas tremendas. Você pode se achar tão pequeno e tão limitado para fazer alguma coisa. Quem sabe fica se culpando a respeito de coisas que já passaram, que Deus já perdoou. Ah, mas está na minha consciência. A Bíblia diz que Deus é maior do que a nossa consciência. Se o Senhor te perdoou, ninguém mais pode te condenar a respeito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Segue em frente. Jesus queria de Pedro, Pedro, tu me ama, faz a minha obra. Cuida das minhas ovelhas. Enquanto você cuidar das ovelhas do Senhor, enquanto você fizer obra para Deus, Deus vai cuidar de você, Deus vai te fortalecer, Deus vai te sustentar, Deus vai abençoar a tua casa, Deus vai abençoar os teus filhos e o teu amor em relação a Deus vai se estreitar. Evangelho só de boca, só de palavras, esse evangelho é fraco, é vazio. O evangelho verdadeiro de Jesus é aquele com atitudes. E não atitudes apenas no momento, mas durante a vida toda. Essa vida que você tem levado de temor a Deus, buscando a Deus, uma vida constante, Deus se agrada disso. Deus se agrada desse comportamento. Deus se agrada disso. Pedro estava sendo tratado pelo Senhor. Havia um tratamento. Pedro, tu me amas? Jesus cada vez mais entrava mais dentro dele. Pedro, tu me amas? Cada momento Jesus ia invadindo e entrando dentro de Pedro, tomando o coração dele. Porque Pedro por dentro estava cheio de feridas, cheio de mágoas, cheio de fracassos. Aquele homem dizia, eu não tenho nada, eu não posso, eu sou um fracassado. Ele estava cheio de dores. A cada momento que Jesus perguntava, Pedro, tu me amas? Jesus estava restaurando ele. E Jesus está restaurando vidas nesta noite. Teu coração por dentro, que você passou, das coisas que não deram certo, das coisas que não foram, que você sabe que podia ter feito melhor, mas não fez. Mas eu quero te dizer, você está vivo. Deus tem te dado saúde para fazer muitas coisas. Há muitas coisas que Deus quer fazer através de você. Há muitas coisas que Deus quer fazer através da tua vida. Há muitas coisas que Deus quer realizar através do teu trabalho, da obra das tuas mãos, do ministério que você realiza, para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Você pensa que está tudo fechado, não tem mais jeito, a porta não vai abrir mais para você. Eu quero dizer, eis que diante de ti diz a palavra do Senhor, eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar, mesmo tendo pouca força. Olha o que está escrito no livro do Apocalipse. Mesmo tendo pouca força, você não negou o meu nome. E você sabe disso. Muitas coisas já aconteceram na tua vida para você negar o nome do Senhor, mas você não negou. Você conseguiu. Você seguiu em frente. Você ama o Senhor, você é de Deus. Não fica parado, levanta a tua cabeça, segue em frente. Jesus quer te curar hoje. Jesus quer restaurar a tua vida, o teu ministério, a tua família. Jesus quer restaurar os dons
que estão em você, que ainda não foram manifestados. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Jesus mostrou a Pedro aqui que a obra na sua vida, ela seria realizada ao longo da caminhada. Não é um momento que acontece que vai dizer quem é você ou não. Não, não. Ao longo da vida. E chegar no longo da tua jornada, você vai dizer como Paulo disse, vamos dizer como Paulo escreveu, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aleluia. A graça de Deus, ela é mais abundante do que as nossas falhas. A graça de Deus é sempre maior. Onde o pecado abundou, está escrito, a graça superabundou. Em Filipenses capítulo 1, versículo 3, Paulo escrevendo até a respeito disso, eu tenho por certo isto, que aquele que começou em vós a boa obra, ele a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Deus começou uma obra. Ele vai completar. Ele está em processo. Ele está aperfeiçoando. Existe um aperfeiçoamento realizado pelo Espírito Santo na tua vida. Não vai ficar parado, não. Não vai, não deu em nada, não. Vai dar sim. Deus vai agir. Glória a Deus. Uma vida cristã, ela não é apenas num dia, mas é a vida toda. É a vida toda. A vida cristã é a vida toda. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Entre altos e baixos, vamos sendo curados, restaurados, amadurecidos, para melhor se realizar a obra do Senhor. Vai chegar um momento, cada dia mais, você andando com Deus, você vai olhar para trás e muitas coisas que você fez e sabe que entristeceu a Deus, lá na frente você não vai fazer mais. Há um trabalhar do Espírito Santo. Você não vai ter mais prazer de fazer aquelas coisas. Você sabe que Deus não aprova. É Deus trabalhando. Olha bem para você hoje, muitas coisas que você faz. Hoje você não faz muitas coisas daquilo que você fez lá atrás. Eu estou falando na vida cristã, muitas coisas que você fez, hoje você não faz mais. É Deus trabalhando. É um decorrer do tempo, é uma vida toda de Deus trabalhando em nós. Aconteceu com Pedro. Ele começou a boa obra na tua vida. Ele vai aperfeiçoar até a vinda do Senhor Jesus. Até o dia de Jesus Cristo. Até o dia que Jesus Cristo se revelar. Até o dia que o Senhor vier nos buscar. Jesus, ele não quer algo de nós que a gente não pode dar. Não adianta ficar aí colecionando fracassos. Tem muita gente assim. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fracassei. Não fica. Chega de ficar colecionando fracassos. O Senhor sabe que nós somos vasos de barro e sujeito a todo tipo de falhas. Precisamos seguir em frente. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, olha esse texto maravilhoso a partir do versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O tesouro é excelente, é precioso, mas ele não está em vasos de ouro, ele está em vasos de barro. Eu e você somos vasos de barro. Um vaso de barro, se jogar no chão, ele quebra. Qualquer coisa ele racha. Qualquer coisa ele se estraçalha. É vaso de barro. Nós somos vasos de barro. E Paulo, como tinha essa experiência na sua vida, ele sabia quem ele era, sabia que era vaso de barro. Pedro era esse homem, era um vaso de barro. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E Paulo ainda confirma, olha só esse vaso de barro, Paulo confirmando esse mesmo texto, esse vaso de barro tão pequeno, tão falho, que erra tanto. Olha o que ele é capaz de fazer depois, com a graça do Senhor. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados.
abatidos, mas não destruídos. Olha que coisa linda, uma pessoa tão falha, agora dá esse testemunho tremendo, abatidos, mas não destruídos, sabe, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, quer dizer, todo dia eu estou morrendo com Jesus. Todo dia estou morrendo para Ele, ressuscitando com Ele. Para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Aleluia! E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Veja bem, vasos de barro, mas manifestando a glória de Deus. Homens e mulheres frágeis, mas mostrando para o mundo que há um Deus forte, que ama, que perdoa, que restaura e que cura. É noite de restauração, é noite de cura, é noite de libertação. Melhor remédio é o amor de Deus. O amor de Deus é o melhor remédio para curar todas as feridas. Deixa o amor de Deus entrar na tua vida. Deixa tomar você. Reconheça que você é falho mesmo. Reconheça que você é limitado, como todos nós somos, falhos e frágeis. Deixa o amor de Deus tomar você. Deixa o amor de Deus te tomar, te consumir. Há perdão, há cura. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Esse encontro na praia da Galileia rendeu muitos resultados. Muitos resultados maravilhosos rendeu nesse encontro. Oh, que encontro! Foi um encontro de cura. Pedro, ele viveu isso na sua vida. Olha só o resultado. Esse mesmo Pedro que falhou, que negou, que não fugiu, que queria voltar a pescar depois de ter recebido o chamado de Deus para fazer a obra do Senhor, querendo voltar à vida antiga. Quem sabe você está pensando em olhar para trás e voltar ao passado. Não volta, não. Você foi chamado por Deus. Jesus te ama. Olha só que esse homem pôde realizar. Pedro, ali no capítulo 3 de Atos, Pedro curando o paralítico no templo Formosa. Pedro com João. Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Glória a Jesus. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Aquele homem que Deus faz comigo, é que Deus faz com você. E para você que está achando, não, isso não é para mim, é para você também. Jesus quer tomar a tua vida, glória a Deus, e restaurar para a excelência, para a glória do nome do Senhor Jesus. Na casa de Cornélio, Deus usou esse homem, Pedro. O anjo se revelou a Cornélio: olha, chama um homem chamado Pedro para vir aqui. Aquele homem foi restaurado por mim. Aquele homem foi mudado por mim. Meu instrumento. Aleluia. Chama Pedro. E Pedro, quando chega lá, tem salvação. Família toda de Cornélio salva. Até os servos, os empregados. Houve derramamento do Espírito Santo. A Bíblia diz que eles falavam em outras línguas. Foi derramar de Deus dentro da casa de Cornélio. Deus usando o homem. Um vaso de barro. Um homem frágil. Glória a Deus. Esse homem foi usado para ressuscitar mortos, como aconteceu com Dorcas, aquela mulher de Deus, muito querida e estimada, que ajudava os pobres, pessoas. Deus usa ele e ressuscita aquela mulher em Atos capítulo 7, versículo 40. Viajou por diversos lugares pregando o Evangelho, abriu igrejas, foi um grande líder, foi uma pedra preciosa. Jesus disse: tu és Pedro, tu és pedrinha, mas sobre esta rocha, sobre mim você vai edificar a minha igreja. Glória a Deus. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Ele enfrentou o Sinédrio ali no capítulo 4 de Atos. Foi preso. No capítulo 12, você veja bem, ele foi preso porque Tiago, dias anteriores, havia sido morto por si mesmo Herodes. Ele foi preso, mas Deus enviou o seu anjo e tirou Pedro de lá. A Bíblia diz que a igreja primitiva orava
frequentemente, constantemente por Pedro. Glórias ao nome do Senhor. Pregou poderosamente. As multidões, era um pescador. Os homens se admiravam e diziam, esse aí não é pescador? E alguém tinha uma resposta, ele andou com Jesus. Quem anda com Jesus é diferente mesmo. A sua vida é diferente mesmo. Pregou poderosamente as multidões, milhares se converteram na mão desse homem. Até a sombra de Pedro, olha só, eu estou falando de um homem que falhou, mas que Jesus curou, e que Jesus tratou e restaurou. Até a sombra de Pedro era procurada pelos doentes. O povo levava seus doentes em camilhas, botavam nas avenidas, nas ruas onde Pedro ia passar, para que fossem curados. Aleluia! O Evangelho é manifestado aos fracos, aos pequenos, aos pobres, aquele que não tem, aquele que é falho, mas não quer continuar errado, aquele que falha, mas não quer continuar falhando, aquele que tropeça, mas não quer continuar tropeçando, que quer mudar. O Evangelho é feito para esses arrependidos que se voltam para Deus. Glória a Jesus. E no final da sua vida, esse mesmo Pedro, que negou Jesus 3 vezes, agora ele é crucificado. E ele não quis ser crucificado mais de uma forma normal. Não, como Jesus foi, ele, ai de mim, eu não posso ser crucificado como meu mestre. Não, me crucifiquem de cabeça para baixo. Aleluia! Aleluia! O amor de Pedro por Jesus foi trabalhado ao longo da sua caminhada, não foi um momento que taxou, que carimbou quem ele era. Não, não vai ser um momento que aconteceu na tua vida que vai carimbar que você é aquela pessoa. Existe graça de Deus para a tua vida. Existe amor de Deus sobre a tua vida. Ele viveu fazendo a obra do Senhor. Ele fez tudo aquilo que Jesus queria naquele encontro. Cuidou das ovelhas do Senhor Jesus. E quando a sua hora chegou, ele estava preparado. Glória a Deus. Imagina o amor dele por Jesus. Agora ele estava pronto. Realmente ele amava Jesus. Olha só o trabalhar através do tempo. Filipenses capítulo 1, versículo 21. O apóstolo Paulo retrata bem isso. 1 e 21 de Filipenses. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Aleluia! E nesta noite, quem sabe você se encontra como Pedro, no mar da Galileia, voltando a pescar, desanimado. Quem sabe você está aí triste devido a tantos fracassos. Fracasso na sua vida. Mas Jesus pergunta para você hoje, você me ama? Você me ama? Então, apacenta as minhas ovelhas. Se houver um amor fraco dentro de você, no seu coração, Jesus mesmo vai fortalecer esse amor. Se o teu amor estiver doente, Jesus vai providenciar a cura, porque Deus é amor. 1 João 4,19 nos diz assim, nós amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro. Glória a Deus. Não foi nós que o escolhemos primeiro, foi Ele que nos escolheu. Não foi nós que o amamos primeiro, foi Ele que nos amou primeiro. Glórias ao nome do Senhor. Permita que o seu relacionamento com o Senhor Jesus seja restaurado. Você tem que se permitir, você tem que abrir o coração. Você não pode ficar carregando culpas, carregando coisas na tua vida durante a tua vida toda. Não. Reconheça suas falhas. Reconheça suas falhas e responda ao Senhor com verdade. Não fique se encobrindo, ocupando pessoas. É por causa desse, por causa daquele. Ah, eu estou assim por causa da situação. Não adianta se esconder atrás de folhagens. Adão tentou se esconder atrás das folhas. Quando Deus perguntou, Adão, onde tu está? Onde você está, Adão? Adão estava entre as folhagens. Não adianta se esconder atrás das folhagens. Seja verdadeiro. Seja sincero com Jesus. Quando Jesus pergunta pela terceira vez a Pedro, Pedro, tu me ama? O que foi que Pedro respondeu? Senhor,
Tu sabes de todas as coisas. O que Deus quer de nós é a sinceridade. Falei, Senhor, foi aqui que eu errei. Foi aqui que eu falei. Eu falei isso que não devia. Fiz isso que não devia. Senhor, me perdoa. Pedro, ele se envolveu na missão do Mestre. Ele foi até o fim, amando a Jesus até a morte. Se envolva com a causa do Mestre, no teu trabalho, na tua casa, na igreja, onde você estiver. Se envolva. Não faça de Jesus um amigo distante ou um estranho. Tem gente que às vezes trata Jesus como um estranho. Eu só quero ele quando eu estiver precisando. Eu só quero ele quando eu estiver em dificuldade. Não. Jesus quer ser o teu amigo. Jesus quer ter um relacionamento diário com você. Em Colossenses capítulo 3 e 23 nos diz assim: trabalhe como se estivesse fazendo isso para o Senhor e não aos homens. Tenha uma responsabilidade no teu trabalho profissional, naquilo que você faz. Faz aquilo como se fizesse ao Senhor. Não faz como se você estivesse fazendo para a empresa ou para o patrão. Não. Faz como se estivesse fazendo para o Senhor. Faz sempre o teu melhor. Deus se agrada. Você está agradando o Senhor nisso. Busque durante toda a sua vida, de todo o teu coração, amar o Senhor. De todo o teu coração, de todas as tuas forças. Com todo o teu entendimento. Faça isso, como diz em Mateus capítulo 22, versículo 37. E cumpra o teu chamado com alegria até o fim. Glória a Deus. Não somente Pedro, os apóstolos, mas também eu e você, que lutamos, mas que amamos o Senhor, que procuramos falar, levar esse evangelho na nossa vida. Vai chegar um dia, tanto Pedro quanto Paulo, os apóstolos, vamos ouvir da própria boca de Jesus ao encerrarmos a nossa carreira. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Glórias ao nome do Senhor. Mateus 25, versículo 34. Glória a Deus. A coroa da vitória é para aquele que chega até o fim. É para o vencedor. E eu e você fomos chamados não para o fracasso. Nós fomos chamados não para ficar no meio do caminho, não. Você não vai ficar no meio do caminho. Você não vai voltar atrás. Você vai seguir a sua carreira até o fim. Você tem um chamado. Segue em frente. Deus vai colocar nas suas mãos tudo que você precisa. Todas as condições financeiras, as condições físicas. Vai te dar saúde, graça para realizar o chamado do Senhor. Vá até o fim. Glória a Deus. Você é de Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Você foi chamado para a vitória. Você foi chamado por Deus. Glória a Deus. Mas entra por esse caminho. É um caminho de cura. É um caminho de restauração. É um caminho de transformação. Nesta noite eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua família. Eu quero orar pelos teus filhos. Eu quero orar pela tua vida, que tem me assistido através desta live, que tem sido um verdadeiro culto para nós. Uma noite de Deus para nós. Uma noite de cura. Vamos orar? Pai Celestial, eu quero te louvar, Pai, por esse momento maravilhoso, por esse momento de tratamento conosco, um tratamento de Deus, tratamento de cura, de restauração. Há muitos doentes, há muitos machucados, há muitos que estão, Senhor, com o coração ainda sangrando, a ferida ainda está aberta, mas que o Teu Espírito Santo nesta noite venha fechar as feridas, cura as feridas, restaura, Senhor. Levanta aquele que caiu, aquele que falhou. Senhor, traz de volta o primeiro amor dentro desse coração. Traz de volta o primeiro amor dentro desta vida, Pai. Mesmo num tempo de pandemia como este, o Senhor está despertando a Tua igreja. A Tua igreja está sendo despertada, está sendo avivada através da palavra, através da oração. Vidas estão ouvindo a Tua voz, Senhor. E nesta noite eu sei que o Senhor está falando a muitas pessoas. O Senhor está falando conosco. O Senhor está tratando conosco. Senhor, muitas pessoas estão olhando para trás, só olhando para os fracassos, só olhando para os erros, olhando para aquilo que não fez, para aquilo que deixou de fazer. Mas, Pai, esta noite o Senhor está nos dizendo: olha para frente. Eu coloquei nas Tuas mãos uma missão.
Olha para frente, eu vou te abençoar. Olha para frente. O Senhor disse para Abraão, olha para o céu. A tua descendência vai ser como as estrelas do céu. Vai ser como as areias, o grão de areia do mar. Olha para frente. Deus querido, porque é os pequenos mesmo que o Senhor usa, aquele que não tem, que o Senhor manifesta o teu poder, é o caído que o Senhor manifesta a tua glória e levanta. O evangelho não é realizado pelos melhores, mas aqueles que foram alcançados pela graça do Senhor. Ó Deus querido, abençoa o teu povo, restaura, traz cura nesta noite. Traz cura, Senhor, traz restauração, traz salvação dentro desta casa. Traz libertação, essa pessoa que está toda amarrada, liberta, corta esses laços de iniquidade. É teu filho, tua filha. Tira ela desse cativeiro, acorrentado. Senhor, de pés e mãos, os olhos vendados, essa pessoa que está cega. Senhor, liberta. Pelo poder do teu amor, Pai. Pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Derrama a tua graça sobre esta casa, sobre esse lar, sobre a vida dos filhos da tua serva, do teu servo, Pai. Traz salvação, traz cura, traz libertação. Teu povo, Senhor, que está sofrendo por causa dessa pandemia, dificuldade financeira, Pai. Abre as portas, traz a provisão, Senhor. Traz milagres, Senhor. Manifesta o teu poder, Senhor, abrindo as portas, trazendo aquilo que é o melhor para a vida do teu povo, Pai. Porque é o teu nome que vai ser glorificado. É o teu nome que vai ser exaltado. Eu peço pela tua bênção, Pai. Eu peço pelo teu milagre nesta noite, Senhor. Aqueles que estão nos hospitais, restaura, traz cura. Aqueles que estão enfermos, Senhor, com respirador, tentando respirar, cura os pulmões, restaura a força. Ó Deus querido, que seja uma noite de cura, seja uma noite de restauração, que seja uma noite de libertação, que seja uma noite de encontro com Deus. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus por esta noite maravilhosa que Deus tem nos dado. Eu tenho certeza que Deus tem falado com você. Deus tem falado conosco. Deus tem falado comigo, tem falado com você. Glória a Jesus. Deus tem falado com o seu povo nesta noite. Glória a Deus. Filho do homem, fica de pé, e Deus quer falar, tem falado contigo. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus por essa noite maravilhosa que Deus tem nos dado. Deus abençoe você. Deus abençoe a tua família. Deus abençoe teus filhos. Deus abençoe os teus netos. Deus abençoe toda a tua possessão, a tua empresa, teu trabalho. Que nunca falte pão na tua mesa. Que Deus nunca vai deixar faltar mesmo, Deus nunca deixou. Nunca falte a provisão do Senhor. Deus te abençoe em tudo, em nome de Jesus. Dê uma noite maravilhosa para vocês, uma semana abençoada, glória a Deus.